Já ouviu falar de estatística? Sabe o que é? Não? Mais ou menos? Nós vamos estudar um pouco para a gente aprender um pouquinho sobre estatística. Bom, existe uma sequência mais ou menos lógica de estatística que seria o seguinte: geralmente ela parte de uma pesquisa. E uma pesquisa, ela sempre parte de uma pergunta. Eu quero saber, por exemplo, qual é a média de idade das pessoas que moram no meu bairro. É uma pergunta, uma curiosidade, uma característica, né? Então, a gente vai e faz uma pesquisa, ou seja, saímos perguntando, olha, qual é a tua idade, né? Então, a estatística, ela parte de uma pesquisa. A partir dessa pesquisa, ela tem que ser feita uma coleta de dados. O que é coleta de dados? É quando eu vou anotar as informações que eu estou perguntando. Então, eu vou na casa do meu vizinho primeiro aqui, qual é a tua idade? Anota a idade dele. No outro, a idade, vou anotando. Isso é a coleta de dados. Eu pego todos os dados. Só que eu ter um monte de informações numa folha, em umas folhas, no computador, sei lá, não resolve nada se eu não organizar. Então, uma etapa importante da estatística se chama organização. Depois que eu organizo, como que eu organizo? Eu posso colocar numa sequência, eu posso colocar numa tabela, eu posso montar um gráfico para que eu possa analisar então o que eu tenho dessa pesquisa, tá? Então, inicialmente nós vamos trabalhar com a coleta de dados e a organização. A análise, o refletir sobre o assunto, a gente vai fazer um pouquinho depois, principalmente junto com gráficos, tá bem? Então, lembrem sempre dessa etapa aí, dessas etapas, né? Bom, quando a gente fala em pesquisa, nós temos alguns elementos importantes que aparecem na pesquisa, e aí a gente precisa saber o que são, né? Quando de repente pergunta, você fica meio perdidão, não sei o que é isso não. Então vamos lá. Primeiro é população. É muito simples, imagina quando fala população, a população de uma cidade. Seriam todos os elementos envolvidos. Se numa cidade eu quero saber a média de idade, por exemplo, como eu comentei, a gente está falando então que a população, por exemplo, aqui na nossa cidade, seria todos os moradores da nossa cidade, tá bem? Só que na estatística, quando eu quero fazer uma pesquisa, nem sempre eu preciso pegar todos os moradores exatamente para que eu tenha uma média de idade. Quer ver como é muito simples? Quando você precisa fazer um exame de sangue. Eu quero ver se está tudo bem, então apareceu algum probleminha na sua saúde, você quer fazer um exame de sangue, né? O médico pede para você fazer um exame de sangue. Aí você vai lá fazer, precisa pegar o sangue inteiro, todo o sangue do teu corpo para testar e descobrir se você tem alguma doença, se você tem algum problema? Não. O que a gente faz? Nós vamos lá no laboratório e é tirado uma amostra, né? Um frasquinho lá, 5 ml, 10 ml, 20 no máximo, né? Tira um pouquinho, com essa amostra nós temos a noção do corpo todo. A amostra é exatamente isso. A gente chama aqui de subconjunto. Subconjunto seria uma parte, um pedaço, um conjunto menor dentro da população. Então a amostra é um subconjunto da população, é um pedacinho da população. Por exemplo, se eu vou fazer a pesquisa aqui no meu bairro, como eu comentei, de repente eu não preciso ir em todas as casas. Eu posso ir em cada rua, eu posso ir em 2 casas, 3 casas, depois eu vou para outra, eu vou tendo um pouquinho de cada, aí assim eu tenho uma noção geral. Com a amostra eu tenho uma noção geral de como é a população como um todo. Por isso a amostra é um subconjunto, um pedaço, uma parte da população. Geralmente é uma parte pequena, tá? Terceiro elemento é chamada variável, é a característica estudada, tá? A característica estudada, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Vamos lá, dar um exemplo de cada. Se eu vou perguntar para as pessoas a sua média de idade, a resposta dela vai ser como? Vai ser um número, né? Vai ser um número. A minha idade é de 27 anos, a outra idade é de 45, a outra é 13, a outra é 2, a outra é 79. Os números são respostas. Então, nesse caso, seria uma variável quantitativa. Tá bem? Altura, peso, idade, né? Esses são alguns itens, salário, que mais? Tem diversos itens aí que são
quantitativo, que indica quantidade. Tudo bem? Agora temos também o qualitativo. O que é qualitativo? Vem da ideia de qualidade, né? Por exemplo, se eu pergunto às pessoas qual é o teu prato preferido. Ah, meu prato preferido é lasanha. Meu prato preferido é carne assada. Meu prato preferido é camarão ao molho chocolate. Não é verdade? Então aí eu estou falando de uma variável qualitativa. Qual a sua cor preferida? Ah, eu gosto de preto. Ah, eu acho bonito o vermelho. Ah, qualitativo. Tá certo? Qual a sua cidade preferida? Castro. Castro, Ponta Grossa, Curitiba. Aí é qualitativo. Dá para perceber bem a diferença, né? Quando se trata de números, quando se trata da resposta ser um número, ser uma quantidade, então é quantitativo. Quando nossa pergunta, nossa resposta, né? Ela indica uma característica, um gosto, uma preferência, aí é qualitativo. Para finalizar, o último elemento, e não menos importante, é a chamada frequência. Por exemplo, eu fiz a pergunta aqui no meu bairro, né, de qual é sua cor preferida. E aí o vermelho apareceu 3 vezes. Eu digo que a frequência é 3 para o vermelho. Porque a frequência é o número de vezes que aquele item, que aquela resposta ela aparece. É o número de vezes que a resposta é dada. Tá bem? Vou perguntar qual é o número do calçados do pessoal da minha turma lá, né? Estamos lá em 25 alunos, e aí eu tenho o 36, eu tenho o 35, tenho o pessoal que usa calça 33, tenho o que calça 37. Aí de repente eu quero saber qual é a frequência do 36, quer dizer, quantas vezes o 36 apareceu na minha pesquisa, tudo bem? Então a frequência é o número de vezes, eu coloquei aqui que aparece porque fica uma linguagem bem simples, tudo bem? Nós vamos fazer um exemplo como se nós estivéssemos numa pesquisa, tá bem? A gente vai pegar algumas informações e vamos organizar essa informação na forma inicial que a gente trabalha na estatística, que é com tabelas, beleza? Aguarda aí, anota todas essas informações. Vamos lá para um exemplo aqui bem simples. Ó. Vamos supor que a tua curiosidade, a tua pesquisa foi número do calçados dos meus amigos, né? Então eu vou perguntar, eu quero ter uma noção de, sei lá, qual número mais aparece, por curiosidade. Então você vai fazer a pergunta, que número você calça? As pessoas vão ter que responder. Ah, eu calço 33, o outro 35, o outro 32, o outro 34, o outro 36, enfim. Temos aqui todas as respostas que eu colhi, né? Que eu peguei as respostas. Então, nós fizemos a pesquisa e fizemos uma coleta de dados. Os dados estão aqui. Porém, fica meio estranho, meio vago se eu apresento os dados dessa forma. Né? Se eu quero apresentar, porque uma pesquisa é feita para depois ser apresentada, ser estudada, ser pensado sobre isso. Aí, se eu apresentar desta forma, vai ficar um pouco confuso. Então, por isso a gente faz uma organização. E o passo inicial é a construção de uma tabela. Tá bem? A gente vai fazer, então, uma tabela aqui agora. Observem o seguinte, que tem alguns itens importantíssimos que tem numa tabela. Primeira coisa, vamos lá. Se você vai fazer um texto, uma produção de texto, o que tem que ter? Título. Né? Se você vai escrever um livro, o que tem que ter? Título. A tabela também precisa ter título. Então aqui está o título da tabela. Número dos calçados dos meus amigos. É o título, tá? Segundo item importante é que toda tabela tem que ter uma fonte. Geralmente a fonte ela vem uma letrinha menor embaixo da tabela, pode ser no início, pode ser no meio, mas a mais tradicional aqui à direita. Como o meu não coube aqui, por causa que tomou um espaço aqui, coloquei aqui do ladinho, tá bem? Por exemplo, se você vai usar num trabalho teu de escola, uma tabela, um gráfico, e você vai para ficar mais bonitinho, né, mais completo o seu trabalho de pesquisa, pode fazer isso sem problemas, desde que você cite a fonte. O que é isso? Quer dizer, eu estou usando a informação de alguém e eu preciso contar que foi essa pessoa que fez, tá bem? Então, no caso a fonte, vamos supor que é os amigos da escola X, né? Pode ser qualquer escola, né? Então, vou chamar a escola de X, tá? Às vezes essa fonte é um jornal, às vezes essa fonte pode ser uma revista, pode ser uma pessoa que fez a pesquisa, né? Um jornalista, por exemplo, tá? Então, a fonte é da onde saiu essa informação, tudo bem? Então, sempre tem fonte. Então, de início, dois itens importantes, né? Fonte e título.
Agora vamos para o formato da tabela. Observe o seguinte, que nessa tabela aqui você pode ter pensado, ué, mas o professor não terminou, não completou a tabela ali, não fez o fechamento lateral da tabela. Não. Tabela, no estudo de estatística, e assim deve permanecer daqui para frente, tabela não existe essas linhas laterais, não tem fechamento. Isto daqui não é uma tabela, isso aqui é um quadro. É um quadro, posso chamar inclusive de quadro informativo, não é tabela. A tabela, ela tem como característica não ter esses fechamentos laterais aqui, ó, tá? Ele é aberto, claro, todos eles são do mesmo tamanho, mas ele é aberto. Outra coisa importante, normalmente nós não fazemos essas divisões aqui entre os números e entre as frequências, aqui, sabe aquele monte de linhas? No caso, se você vai fazer um caderno que ele é de linhas, tudo bem, já vai existir lá essas linhas para que facilite a tua escrita. Mas não que você vai pegar a caneta e refazer essas linhas. Não. A tabela, ela tem a linha inicial, aqui que separa o título do corpo da tabela. Aí nós temos aqui do que nós estamos falando, no caso do número, e a frequência, lembra da frequência? O número de vezes que aparece. Aí tem esta linha aqui e depois só vai ter a linha lá embaixo que fecha a tabela. Tudo bem? E outra característica é que existem duas linhas mais grossas na tabela. A primeira, é que aqui a caneta não vai ajudar, né? Mas a primeira linha ela deve ser mais grossa, como se mostrasse o início da tabela. E a última linha também, ela deve ser um pouquinho mais grossa que as demais, tá? Então aí são duas características da formatação da tabela, tá bem? Bom, então vamos lá. Agora a gente vai preencher juntos aqui, tá bem? Ó, vamos ver então. O número 32, que é o número do calçado, né? Quantas vezes ele apareceu? Vamos lá, ó. Vou riscando para não me perder, tá bom? Uma vez. Só uma vez, né? Então, Você fala assim, mas o nome vai ficar meio confuso, faltando linhas? Não, não fica, tá? É questão de acostumar com isso. Número 33, vamos ver? Ó, uma, duas, três vezes apareceu o número 33. Três vezes. Tá? Vamos lá, número 34. Uma, duas. Duas vezes o número 34. Vamos lá, o 5, vou pôr mais para cima aqui. 35. Uma, duas, três vezes também. Três vezes. Número 36. Só uma vez. Aí nós completamos a nossa tabelinha. Tá bem? Bom, uma coisa que você pode fazer é conferir a frequência aqui, fazer essa soma da frequência, o total da frequência, e ver se é exatamente todos os itens que estão ali, né? Temos 1 com 3 dá 4, 5, 6, 9, 10. Teoricamente temos que ter 10 respostas ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou. Né? Aí ficou o nosso formato de tabela. Tá vendo? Título, variável, né? Que variável está sendo estudada? O número. Aproveitando aqui esta variável, o número aqui é o que nós chamamos de, aqui é a variável, né? Ó, variável. Ela é qualitativa ou quantitativa? Pensou aí? Nesse caso, como eu estava falando de números de calçado, então ela é quantitativa. É uma variável quantitativa, número do calçado, variável quantitativa. E aqui vem a frequência. Às vezes é escrito só um F, tá bem? Pode ser escrito assim também, né? Só um F, tá bem? E aí ficou então a nossa tabela. Viu como é fácil? Nós pegamos alguns dados e construímos uma tabela. Bom, aí teremos outros itens também que é a análise da tabela, mas aí já é uma parte mais de interpretação, né? E pergunta assim, por exemplo, qual o número de calçado mais usado? No caso aqui temos dois, né? O 33 e o 35. Qual é o menos usado? Temos o 36 e o 32, que apareceu uma vez só, né? Então aí é uma interpretação da tabela, mas importante aqui saber, lembrar, os itens que não podem faltar, que é título e fonte, e a formatação da tabela, né? Como eu vou criar, como eu vou montar esta tabela. Beleza? É isso por hoje, tá? Vamos só falar um pouco de estatística, essa organização dos dados aqui, e a partir de depois a gente vai fazer uma análise desses dados. Beleza, galera? Valeu, até mais, tchau, tchau.